Dali foi enviado para o plenário do Senado. Chegando lá, presta atenção, o plenário do Senado rejeitou a medida provisória. Como é que rejeita? Bom, não alcançou o número mínimo necessário. Se não alcançou o número mínimo necessário, foi rejeitada. Uma vez rejeitada, ela é arquivada. Presta atenção. Eu não posso constituir novas relações com base naquela medida provisória rejeitada. As relações que existiam e que vigiam continuam em vigor. Perfeito. Novas relações. Não posso admitir, não posso realizar novas relações jurídicas com base naquela medida provisória que perdeu a vigência, perdeu a eficácia. Junto comigo. Quer dizer, meus amigos, que a Câmara ou o Senado, quando rejeitam a medida provisória, estão realizando o controle repressivo? Sim. E nós sabemos que Câmara dos Deputados e Senado fazem parte do poder legislativo. De modo que, muito importante, tanto o poder legislativo, feito através da Câmara dos Deputados ou do Senado, quanto o próprio poder judiciário poderiam realizar o controle repressivo. Então, junto comigo, normalmente, quem realiza o controle repressivo? Poder judiciário. Poder judiciário. Ah, então, professor, uma medida provisória que contraria um direito previsto na Constituição poderia ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta lá no Supremo Tribunal Federal? Perfeitamente. Interessante. O Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos, faz parte do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal poderia declarar a medida provisória inconstitucional? Sim. Ao fazer isso, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade genérica, realiza o controle concentrado de constitucionalidade. Percebeu? Meus caros, tanto a Câmara quanto o Senado realizam um controle preventivo. Não, e nesse caso o controle repressivo, pois a medida provisória já estava em vigor. Eles rejeitaram. Câmara dos Deputados, Senado Federal, Poder Legislativo, pode rejeitar a medida provisória. Realizam assim o controle repressivo. Só eles? Não, presta atenção. Estou falando para os senhores. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade genérica, também realiza o controle repressivo. Só que nesse caso, o Supremo realiza o controle concentrado de constitucionalidade. Vamos rever tudo o que foi dito para fazer um apanhado com relação ao tema. Queridos amigos, estamos diferenciando o controle preventivo do controle repressivo de constitucionalidade. O controle preventivo é aquele feito, sem sombra de dúvidas, com relação a um projeto de lei ou uma PEC. Preventivo a priori ou priorístico. Quem realiza esse controle? Não tenho dúvida, com certeza, Poder Legislativo, através de comissões permanentes, por exemplo, através das comissões de Constituição e Justiça, Poder Executivo, através do veto por inconstitucionalidade. Excepcionalmente, o Poder Judiciário, desde que seja acionado, pode realizar o controle preventivo. Presta atenção. Já o controle repressivo, também chamado de a posteriori, posterior ou sucessivo, ninguém tem dúvida, ele é feito sob uma lei ou um ato normativo em vigor efetivo. Quem realiza normalmente, presta atenção, controle repressivo, quem realiza normalmente é o Poder Judiciário. Mas nada impede que o Poder Legislativo realize o controle repressivo. Quais são as situações? Nosso caso, acabamos de ver. A Câmara ou o Senado podem rejeitar a medida provisória. Perfeito. Segundo caso, o Congresso pode sustar os atos do presidente que exorbitem o poder regulamentar. E o terceiro caso, que é o Senado, com fundamento no artigo 52, inciso 10, o Senado pode, através de uma resolução, suspender a execução de uma lei que foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso. Então, o Senado pode suspender a execução de uma lei, ou a eficácia de uma lei, que foi julgada inconstitucional pelo Supremo, por exemplo, ao julgar um recurso extraordinário. O Supremo julgou recurso extraordinário, eficácia entre as partes. O presidente do Supremo remete essa decisão, essa lei federal, uma lei federal inconstitucional. O Supremo, julgando um caso concreto, diz que a lei federal é inconstitucional. Remetida essa decisão para o Senado pode editar uma resolução suspendendo a execução da lei. Artigo 52, inciso 10. Aquilo que era somente entre as partes, com a resolução do Senado, terá eficácia erga omnes. Ok? Questão técnica, questão difícil, que pode cair numa prova. Com isso, esgotamos esse nosso segundo bloco. Vamos avançar agora para responder as questões. O tema agora será o X da questão. Vamos até ele?
Queridos amigos, chegamos ao X da questão, questões da prova do CESP, que nós vamos resolver juntos com vocês. Vai aparecer a primeira questão na tela, veja lá. No controle de constitucionalidade de ato normativo pela via difusa, discute-se o caso concreto. Perfeito, afirmação correta. A respeito desse controle, assinale a opção correta. Então, meus amigos, vem comigo aqui, ó. Nós precisamos saber, com relação ao controle difuso, qual é a afirmação correta, ok? Vamos ver a letra A, então vai aparecer na tela para vocês a letra A. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade afetam somente as partes envolvidas no processo, de forma retroativa, lembra? Ex tunc, né? Em regra, de modo a desfazer desde sua origem o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas. Meus queridos amigos, essa letra A diz respeito ao controle difuso, tem eficácia entre as partes, é retroativo, no caso seria ex tunc, né? E afeta tudo. Essa alternativa A está correta, perfeita, excelente, o texto dela é perfeito com o que diz a doutrina e a jurisprudência. Controle difuso, no caso concreto, eficácia entre as partes, efeito retroativo. Ok? Vamos ver a letra B então? A letra B, a declaração de inconstitucionalidade terá efeitos ex tunc, aí está certo, e erga omnes, não. E erga omnes por decisão do STF, pois somente a este cabe assegurar a supremacia das normas constitucionais. Queridos amigos, então perceba, eu estou falando, a pergunta é do controle difuso, né, no caso concreto. Só o Supremo tem competência para isso? Meu amigo, essa letra B está equivocada. Os efeitos não são erga omnes, são entre as partes. Qualquer juiz ou tribunal pode realizar esse controle, inclusive o próprio Supremo Tribunal. Não somente ele, mas inclusive o Supremo Tribunal Federal. Letra B está equivocada. Vamos à próxima? Isso, a letra C. Os efeitos devem ser interpartes, até aí está perfeito, né? Podendo, entretanto, ser ampliados por motivos de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, em decorrência de decisão de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. Meus queridos amigos, essa parte final foi de um absurdo jurídico incomensurável. Os efeitos são entre as partes. Eu não posso ampliar os efeitos. Só poderei, quem pode ampliar esses efeitos do entre as partes para erga omnes seria uma resolução do Senado que suspenderia a execução da lei. Queridos amigos, essa letra D está equivocada, está errada a letra C. Vamos caminhar para a letra D, ver o que a letra D fala para nós? Vejam na tela, olha lá a letra D. Olha lá que bacana. Os efeitos se tornarão ex tunc a partir do momento em que o Senado Federal editar uma resolução suspendendo a execução, no todo ou em parte, da lei ou do ato normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Meus queridos amigos, a decisão, no caso concreto, seja do juiz ou do próprio Supremo, tem eficácia ex tunc, sim, da parte da publicação da decisão. Eu não preciso da resolução do Senado. A resolução do Senado é para dar efeitos erga omnes, ok? Porque vai suspender a execução da lei. Então, perceba, o efeito ex tunc a partir da publicação da decisão, ok? Efeito retroativo, e para ampliar os efeitos de entre as partes para erga omnes, aí sim seria necessária a resolução do Senado. Letra D está errada, está equivocada. Portanto, nessa questão, a correta é a letra A. Vamos colocar de novo a letra A para eles? Vejam lá, que bacana, ó. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade afetam somente as partes envolvidas no processo, de forma retroativa, em regra de modo a desfazer, desde sua origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas. Lembrando que estamos falando do controle difuso, né, num caso concreto. Ótimo, vamos para a próxima questão então, meus amigos. Próxima questão está na tela já, veja lá. Considere que um juiz do trabalho prolatou sentença condenatória fundamentada num argumento de que determinada cláusula de um contrato de trabalho era inválida por ser incompatível com o dispositivo da Constituição da República. Nessa situação, o referido juiz. Então presta atenção no que eu tenho na questão. Eu tenho um juiz de trabalho julgando uma causa trabalhista, declarou inconstitucional. É possível ele fazer isso? É plenamente possível. Vamos enfrentar a questão. Letra A, vamos ver o que tem na